Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui em nosso canal. Acaba de chegar uma nova notícia polêmica lá de Brasília. Vocês que estão chegando agora, já se inscreve no nosso canal, já ativa o sininho, já deixa seu like, ajuda nós demais aqui para chegar para mais pessoas. Vamos aqui deixar os créditos para a timeline da plataforma YouTube. Comenta aí também o que tá achando do vídeo, de que cidade você é. Comenta aí que eu vejo todos os comentários e vou deixar o like, vou comentar no seu comentário também. E sem mais enrolação, vamos para o vídeo que está pegando fogo, está bombástico. Todo mundo está dando atenção para isso aqui. E sem mais enrolação, vamos para a notícia. Importante voltou agora? Vai recomeçar. Vai recomeçar e nós vamos acompanhar aqui, ao vivo, diretamente da timeline, nós vamos acompanhar o voto do ministro do STF, Luiz Fux, que está ali. Vai recomeçar, vamos colocar o áudio? É a segunda parte, agora? vamos lá. Ele deve ter mais umas 2 horas e meia de voto, vamos acompanhar, daqui a pouco a gente volta. Dano. Dano qualificado, artigo 163, parágrafo único, 134 do Código Penal, e dano a bem tombado, que veio a ser encartado na Lei de Crimes Ambientais, que pode parecer anômalo quando eu falar em ambiental, mas é porque o dano de bem tombado veio previsto nessa lei. A acusação aponta a prática em concurso material de crime de dano qualificado e de dano a bem tombado pelos réus indicados na peça vestibular, na denúncia. Os demandados teriam, por meio de uma organização criminosa, liderada pelo próprio presidente da República e seu candidato a vice-presidente, auxiliado moral e materialmente para destruição, inutilização e deterioração do patrimônio da União página 4 da denúncia. Parte-se da premissa de que a dinâmica criminosa teria se desenvolvido em fases, momentos e ações ao longo de um tempo considerável, página 7 da denúncia, com o objetivo maior de concretizar a tomada do poder por meio de um golpe de Estado, é o que diz a denúncia. Segundo a denúncia, a peça da acusação, o termo inicial dos atos executórios pode ser identificado uma vez que a organização criminosa descer ao cuidado de documentar o seu próprio projeto de retenção heterodoxa do poder, página 9 da denúncia. Especificamente em relação aos danos ocorridos em 8 de janeiro de 2023, fato público e notório, o episódio foi fomentado e facilitado, segundo a denúncia, pela organização denunciada que, assim, por mais essa causa, deve ser responsabilizada por promover atos atentatórios à ordem democrática, com vistas a romper a ordem constitucional, impedir o funcionamento dos poderes em rebeldia contra o Estado de Direito Democrático. A violência cometida gerou prejuízos de larga monta estimados em mais de 20 milhões de reais. Assim, os danos ocorridos em 8 de janeiro de 2023 teriam, segundo a acusação, decorrido de uma dinâmica criminosa iniciada em 2021, cujo objetivo seria a tomada do poder, o que, embora não tenha se verificado, originou um milionário prejuízo material para o poder público. Antes de se adentrar na análise individualizada da conduta praticada por cada um dos demandados em relação aos crimes de dano qualificado e de dano a bem tombado, torna-se imprescindível tecer alguns comentários acerca desse crime e da própria doutrina e jurisprudência sobre ele. Daí premissas teóricas a serem aplicadas aos fatos concretos. Artigo 63. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Pena de detenção de 1 a 6 meses, ou multa. Na peça da denúncia, atribui-se aos réus a prática do crime de dano na sua forma qualificada, em virtude da ocorrência de violência à pessoa, grave ameaça
contra o patrimônio da União e com prejuízo considerável para a vítima. A hipótese descrita na denúncia se encaixa no artigo 163, parágrafo único, incisos 1, 3 e 4 do Código Penal, verbos. Dano qualificado, parágrafo único. Se o crime é cometido com violência à pessoa, grave ameaça. 3, contra o patrimônio da União. 4, por motivo egoísta ou com prejuízo considerável para a vítima. Detenção de 3 meses até 3 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Por seu turno, o artigo 62, inciso 1º da Lei 9605, que trata exatamente do meio ambiente, ela dispõe no artigo 62, destruir, inutilizar ou deteriorar, bem especialmente protegido pela lei, arquivo, registro, etc., parágrafo pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único, se o crime for culposo, a pena de 6 meses a 1 ano de detenção, sem prejuízo da multa. Aqui vêm as premissas teóricas. Conforme predica o artigo 167 do Código Penal, o dano simples é movido por ação penal privada, bem como na hipótese do artigo 164 e 163, parágrafo único, inciso 4 do referido do Código, também se procede mediante queixa. Já nas demais hipóteses de dano qualificado, a ação penal será pública incondicionada, haja vista que o interesse transcende o indivíduo. Por seu turno, o artigo 24, parágrafo 2º do Código de Processo Penal preconiza que, seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou do interesse da União, do Estado ou município, a ação penal será pública. Dessa forma, quando a lesão for, tal como no caso dos autos, entrevista como um ataque a bem jurídico de maior relevância social, como aquele capaz de atingir o patrimônio público ou bens que são atingidos com violência ou grave ameaça, a persecução criminal competirá ao Ministério Público, independentemente da vontade da vítima. O objeto da proteção não se resume ao bem físico, mas abrange também sua utilidade, valor e o próprio direito de propriedade. Por isso que, nessa perspectiva, o quanto do dano sofrido pelo sujeito passivo produz impacto para tornar o ilícito qualificado. Sob outro enfoque, o crime de dano exige um resultado material, uma efetiva lesão ao bem público. Ao utilizar os verbos destruir, não utilizar ou deteriorar, o legislador demonstra que a tipicidade do delito exige um resultado material, ou seja, uma alteração negativa no estado da coisa. No que diz respeito ao elemento subjetivo, a sua consumação reclama ânimos doloso. A vontade na definição de Aníbal Bruno, que é um movimento psíquico dirigido a um fim, que depois, posteriormente, foi evoluído pela teoria de Wells na teoria finalista. A sua configuração depende da intenção deliberada do agente lesar o patrimônio alheio. No mesmo sentido, citando mais uma vez Hungria, afirma que o crime de dano só é punível a título de dolo. O dano culposo, como já foi acentuado, não ultrapassa a órbita do ilícito civil. Aqui, então, eu menciono e faço uma digressão sobre a teoria finalista, que é o objetivo, o fim visado pelo autor quando age. Teoria finalista da ação. E aqui eu tenho a honra e a emoção de citar o meu velho professor Leandro Fragoso, que era um homem independente, que entendo ser a maior qualidade de qualquer homem que atue na órbita jurídica. O professor Heleno Fragoso, conhecido no mundo inteiro, afirmava que não há forma culposa no dano. Se o prejuízo for resultado de negligência, imprudência ou imperícia, a conduta do agente será atípica do ponto de vista penal, embora possa gerar a obrigação de indenizar o lesado na esfera civil.
Uma exceção inusitada a essa regra é a Lei 9.605, que, ao disciplinar o crime de dano a bem tombado, também prevê pena para a modalidade culposa. Esse preceito não se aplica, contudo, ao crime de dano qualificado indicado no Código Penal. O crime de dano, na sua modalidade simples, demanda apenas a constatação do dolo genérico, sendo suficiente, nesse diapasão, a vontade de praticar a conduta descrita no tipo, destruir, inutilizar ou deteriorar. Porém, o crime de dano qualificado exige o dolo específico, uma violência à pessoa ou grave ameaça para impedir que ela resista. Exige o que se denomina de animus nocente, o propósito de causar um prejuízo patrimonial. Nesses casos, a finalidade do agente, embora não se confunda com o tipo penal em si, agrava a conduta. É importante também analisar o papel do crime de dano em relação a princípios da política criminal. Um deles é o da subsidiariedade. De acordo com esse princípio, um delito só pode ser considerado se não houver um crime mais grave que o absorva. Em outras palavras, o crime de dano funciona como um soldado de reserva, sendo aplicado apenas quando a conduta do agente não se encaixa em uma infração penal mais séria. Mutatis mutandis, usa-se o dano para praticar um crime mais gravoso, e é o crime mais gravoso que prevalece. Nesse segmento, se um dano qualificado for cometido com o propósito de viabilizar um crime mais grave, é este o último que deve ser considerado, e não o delito de dano, mesmo quando qualificado. Nas palavras de Nelson Hungria, desde que o dano deixa de ser um fim em si mesmo, passando a ser meio de outro crime, perde a sua autonomia, apresentando-se a unidade jurídica de um crime complexo ou progressivo. O crime de dano é, assim, um delito de caráter subsidiário, portanto, só é aplicado se a conduta não configurar um crime mais grave. Com o mesmo entendimento, o saudoso professor e colega de congregação Heleno Cláudio Fragoso assentava: frequentemente é o dano meio ou consequência de outro crime, caso em que será sempre absorvido por ele. Por exemplo, a destruição de uma cerca para invadir uma propriedade pode configurar um crime de violação de domicílio, crime mais grave do que o dano, porque a finalidade do agente não era o dano. A finalidade do agente com o dano foi destruir a coisa com a finalidade da invasão do domicílio. Em caso, se eventual crime de dano qualificado ocorreu, ele se deu como a própria denúncia informa, com o intuito de realizar o crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e crime de golpe de Estado. Crimes bem mais graves do que o de dano. Vejamos que a peça inicial da acusação narra acerca dos danos, demonstrando que tal delito seria um meio para atingimento de um crime. Ao incentivo de palavras de ordem, o grupo invadiu o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, o Palácio Planalto deve ser considerado, e não o delito de dano, mesmo quando qualificado. Nas palavras de Nelson Hungria, desde que o dano deixa de ser um fim em si mesmo, passando a ser meio de outro crime, perde a sua autonomia, apresentando-se a unidade jurídica de um crime complexo ou progressivo. O crime de dano é, assim, um delito de caráter subsidiário, portanto, só é aplicado se a conduta não configurar um crime mais grave. Com o mesmo entendimento, o saudoso professor e colega de congregação Heleno Cláudio Fragoso assentava: frequentemente é o dano meio ou consequência de outro crime,
caso em que será sempre absorvido por ele. Por exemplo, a destruição de uma cerca para invadir uma propriedade pode configurar um crime de violação de domicílio, crime mais grave do que o dano, porque a finalidade do agente não era o dano. A finalidade do agente com o dano foi destruir a coisa com a finalidade da invasão do domicílio. Em caso, se eventual crime de dano qualificado ocorreu, ele se deu como a própria denúncia informa, com o intuito de realizar o crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e crime de golpe de Estado. Crimes bem mais graves do que o de dano. Vejamos que a peça inicial da acusação narra acerca dos danos, demonstrando que tal delito seria um meio para atingimento de um crime. Ao incentivo de palavras de ordem, o grupo invadiu o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, o Palácio Planalto e o Supremo Tribunal Federal, depredando o patrimônio público com o objetivo final de impor um regime de governo alternativo, produto da deposição daquele legitimamente eleito e provocando com violência a destruição do Estado Democrático de Direito. Promovendo a destruição do Estado Democrático de Direito. Percebe-se, portanto, que a linha de argumentação da acusação é a de que a destruição ocorreu com o objetivo maior de tomada do poder, e não para que a União tivesse o expressivo prejuízo material. A peça da denúncia, em especial na página 28, menciona, por exemplo, a prática do crime de dano qualificado e de dano a bem tombado, ao narrar os fatos que teriam culminado na cogitada tentativa de golpe do Estado e de abolição do Estado de Direito. Segundo a peça de acusação, na mesma página ora citada, os danos estariam relacionados a uma unidade de desígnio dos réus para o projeto violento de poder da organização criminosa e, ao mesmo tempo, com um propósito de causar dano. Os danos não seriam, assim, na narrativa da acusação, um fim em si mesmo, mas um meio para praticar outros crimes mais graves, a destruição do Estado Democrático de Direito. O princípio da subsidiariedade impõe essa sistemática na interpretação e aplicação do direito penal. No caso dos autos, impede, assim, que o crime de dano qualificado seja acumulado em concurso material com os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e o crime de tentativa de golpe de Estado. A análise prática do tipo descrito como dano qualificado exige do julgador que olhe para além do mero fato de destruir, compreendendo as nuances da intenção do agente, o bem atingido e a relevância social da ação. Vamos aqui para mais uma nova notícia aqui para vocês. Eduardo Bolsonaro elogia Tarcísio depois de falar contra Moraes e defesa da anistia. O deputado evita polêmica, vê discurso como sinal positivo e alega que definição sobre 2026 será de Jair Bolsonaro. O deputado federal Eduardo Bolsonaro elogiou nesta segunda-feira o discurso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, durante o ato do 7 de setembro na Avenida Paulista. Em entrevista ao Poder 360, o parlamentar afirmou que o governo foi muito feliz. Endureceu o tom contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, do STF, e cobrar o Congresso a votação de sua anistia para os condenados pelos atos de 8 de janeiro. Do Tarcísio, eu tenho um elogio a fazer. Eu tenho que ele, na manifestação, foi muito feliz no seu discurso. Espero que essa fala seja permanente, seguida das suas condutas pro anistia. E acho que, nesse momento, isso é principal, afirmou Eduardo. Evita contra as polêmicas sobre uma possível candidatura do governo a presidente. Fala do deputado é um recuo em relação ao governo paulista. Em agosto, Jair Bolsonaro chegou no repreender publicamente o fio das críticas
que venha fazer a torcida, e quem enquadrava imaturo nesse aspecto. Segundo o ex-presidente, a escolha sobre o sucesso natural do grupo político será feita no momento adequado, caso sua inegibilidade seja mantida. Questionada sobre eventual apoio ao Tarcísio em 2026, Eduardo afirmou que o assunto da eleição não é para agora e que o próprio Jair Bolsonaro decidiu sobre o futuro da direita do Brasil. O parlamentar externou, enquanto que ele e o governador consideravam Bolsonaro o nome natural do grupo político. Muito obrigado por ter chegado aqui até o final. Já se inscreve no nosso canal, já ativa o sininho, já deixa o like que ajuda nós demais aqui para subir o nosso conteúdo. Já deixa seu comentário aqui, já comenta de que cidade você é, o que achou do vídeo, que eu vou dar um like no comentário de vocês e vou comentar também. Muito obrigado, até o próximo vídeo.